propondo que a gente comece o Morning Show dessa sexta-feira. Estou por aqui com um assunto corriqueiro, né? Um assunto corriqueiro, mais do que constante, lamentavelmente, tragicamente frequente aqui na nossa pauta. E é algo que aconteceu e vem acontecendo cada vez mais nas grandes cidades, nos centros urbanos. E mais uma vez, acreditem se quiser, ele que parece que se tornou quase um Batman paisana nessa altura do campeonato. Eu me refiro ao delegado estadual e ex-delegado Olim, que o deputado estadual, melhor dizendo, e delegado Olim, perfeito, estava no local certo, na hora certa, mais uma vez, se é que podemos dizer assim, mas parece que é o nível que chegamos. No caso, pessoal, dessa vez ele reagiu a uma tentativa de assalto a um taxista na Avenida Santo Amaro, bairro Nobre, da Zona Oeste de São Paulo. Ele se deparou com um criminoso que estava ali, havia acabado de disparar contra um táxi para roubar uma aliança. O disparo não atingiu o motorista, ainda bem, e o deputado delegado Olim conseguiu intervir imediatamente. Vale lembrar aqui que essa está longe de ser a primeira vez, a gente espera que seja a última, mas pelo andar da carruagem não nos surpreenderemos caso não seja, que o delegado deputado Olim reage a um assalto nas ruas da capital. Só em 24 de maio, repercutimos aqui com o próprio no Morning Show, 4 suspeitos de participar de um assalto a apartamentos no bairro de Moema, na Zona Sul, foram detidos pelo próprio delegado deputado Olim e também toda a sua equipe após terem sido perseguidos por ele. E olha só, Mano Ferreira, já vou te acionando aqui. Como a gente bem mencionou aqui, cerca de 20 dias atrás, o próprio também, o Olim, havia sido assaltado, né? Ali na Vila Olímpia, precisamente, e o ladrão acabou levando o relógio da marca Rolex do próprio. Então, parece que, mesmo após mais de 5 anos aí aposentado na função de delegado, hoje em dia cumprindo a função pública de parlamentar, ele também está sendo cada vez mais convocado para ser uma espécie de Batman à paisana da cidade de São Paulo. É rir para não chorar. Pois é, Marinho. Primeiro, ainda bem que não teve um desfecho trágico nessa situação, né? Que a gente conseguiu, o delegado Olim conseguiu aí, mais uma vez, intervir e não houve vítima fatal, o taxista não foi vitimado, graças a Deus, e nesse caso a intervenção do delegado Olim. Mas eu queria chamar a atenção para um ponto, que é o número de intervenções armadas que precisam ser feitas, ou seja, de confrontos que acabam com isso, naturalmente, tendo um grau de risco maior, porque quando a gente está falando de tiros trocados no meio da rua, qualquer pessoa que passa poderia acabar sendo vítima de um tiro, de uma bala perdida, e isso poderia acabar em contornos trágicos. Mas há uma correlação na literatura entre o nível baixo de investigação e elucidação de crimes após a ocorrência, ou seja, e o grau de violência das interações entre polícias e bandidos. Ou seja, a gente precisa investir em investigação, a gente precisa melhorar a capacidade da polícia brasileira de solucionar os crimes, porque quando a solução de crimes é muito baixa, o bandido tem todo o incentivo para tentar se livrar ali, porque a ideia é, se não me pegarem neste momento em flagrante na hora do confronto, não vão me pegar depois. Então, ele tem todo o incentivo para dar o máximo para se livrar na hora do confronto. E isso aumenta o risco para todos os envolvidos, inclusive para os policiais, que acabam muitas vezes jogados na linha de frente do confronto com os bandidos como se fossem peças de xadrez descartáveis. Não à toa a gente tem uma das polícias que mais morre no mundo, porque a gente precisa ser capaz de, com investimento em investigação, em processo, em polícia, com inteligência, diminuir o número de confrontos armados que os policiais acabam obrigados a enfrentar. E, Luciana Nepomuceno, eu vou te acionando aqui, até porque no bairro Nobre do Itaim Bibi, né? E mostrando que, de novo, a violência vai desconhecendo qualquer tipo de fronteira social, de CEP ou de poder aquisitivo. Acho que os 2 casos que melhor ilustram isso foi a morte do rapaz, o Lucas, de 15 anos, passeando com o primo dele, poucos meses atrás, ali no Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo, e antes disso o próprio Vitor Medrado, ali, o caso já notório aí desse morticínio urbano que a gente vai vendo acontecendo em São Paulo, no Itaim Bibi. Então, nesse caso também, essa tentativa de roubo de aliança, mais uma vez no Itaim Bibi, só nesse Itaim Bibi, pessoal, segundo o 15º DP, que fique claro, os roubos na região cresceram 22% no último semestre. Roubo no farol, com arma em punho, enfim.
Ainda bem que houve o delegado Olim aí no meio do caminho, para parafrasear o Carlos Drummond de Andrade, mas não será sempre. A gente sabe que o poder da polícia é limitado, não dá para ser onipresente, mas pelo andar da carruagem o problema é muito mais profundo do que a gente imagina. Com certeza. Esse é mais um, André, episódio que retrata o nível da violência, não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo. E a atuação do atual deputado, ela mostra, ela escancara essa deficiência que nós temos na segurança pública de um modo geral. Mano falou que é necessário investir no processo investigatório, mas muitos casos, Mano, que vêm desses assaltos, como aliança, celular, um relógio, eles sequer são denunciados. As vítimas têm ali o vidro do carro dentro de um veículo, tem furtado ou roubado, elas não procuram a delegacia de polícia, elas não procuram aquela instituição. E a pergunta é, por que não procuram? Porque sabem ou têm aquela consciência de que, ainda que instaurada uma investigação, ainda que aberto um boletim de ocorrência, não vai resultar em nada. E a pessoa pergunta, para que eu vou perder meu tempo em ir para a delegacia, perder aqui minha tarde inteira, meu dia inteiro, se eu não vou ter um resultado efetivo? Então, é necessário não só a denúncia por parte da vítima, mas também uma resposta pelo sistema de polícia e também pelo sistema judicial. Porque aí nós vamos ter uma resposta para esses delitos. Por quê? Porque nós temos deputados como o Olim, que tem uma formação mais específica, porque ele é delegado aposentado, mas e se não fosse? E as consequências que isso pode, uma atitude dessa, que ele vem ali defender um terceiro, podem causar para ele próprio, para aquele que ele está ali atuando em favor dele e para a comunidade. Pode ter alguém ali passando na hora, você já pode ser vítima de uma bala perdida. Então, é muito bom termos pessoas como deputado, mas a pergunta é, por que nós precisamos de um cidadão atuando e fazendo o papel que tem que ser o papel da polícia? Então, esse é o ponto de reflexão. E você deve estar pensando, que sorte que teve esse taxista, que sorte que teve esse taxista. Não, que sorte coisíssima nenhuma, isso é falência do Estado. Isso é falência do Estado. Se a gente depende, nessa altura do campeonato, nos últimos 40 dias, 3 episódios protagonizados aí pelo deputado delegado Olim, com o seu distintivo aposentado, uma espécie de Batman de terno, e a gente está tendo que... Imagina o cotidiano do mundo cão, da diarista, do estudante, do aposentado, do entregador, de todos vocês que estão à mercê dessa insanidade escandalosa que todo santo dia a gente tem que repercutir aqui, com um grau de violência, virulência, o atrevimento dessa gente desconhecendo fronteiras. Mas é aquilo, meu irmão. A correlação é matemática, Maria de Cali. Sim. O ser humano só respeita aquilo que ele teme, enquanto o malandro realmente seguir temendo cada vez mais a situação, o cidadão vai se sentir mais seguro e serve para os dois lados, né? Totalmente. E pegando um pouco a fala de todos que me antecederam, eu posso acreditar e dizer com toda certeza que o crime aqui compensa. O crime no Brasil compensa. O Mano mesmo falou no assunto. Qual é a punição para esses ladrões que furtam? São Paulo se tornou recorde em números de furto. É um dos principais problemas que temos aqui na nossa cidade, com a percepção e, obviamente, com a vivência da falta de segurança na nossa cidade. Então, acredito que o crime compensa muito. Outro fato que a gente tem que falar aqui é a questão da audiência de custódia, que às vezes muitos desses pequenos ladrões, né, pequenos que eu digo, não cometeram nenhum tipo de homicídio, algo do tipo, eles estão lá, passam pela audiência de custódia e saem livre, leve e solto, porque, enfim, conseguem uma boa defesa. Eu acho que a especialista em direito pode falar melhor sobre isso, mas tem a questão da audiência de custódia que é importante falar, porque mantém, mais uma vez, a questão do crime compensar aqui no nosso Brasil. E outra, é uma coisa que eu sempre falo aqui, gente, o crime virou profissional, está cada vez mais profissional, a impunidade, ela é gritante e latente, então é um bom negócio você ser criminoso no Brasil. Exatamente. Mas o problema é anterior à audiência de custódia, porque a gente está falando que as pessoas, o cidadão, perdeu a crença até de prestar o boletim de ocorrência. Por quê? Quando a gente vai olhar, nos últimos 10 anos, o estado de São Paulo, que tem uma das polícias mais eficientes do Brasil, jamais conseguiu solucionar mais do que 10% de casos de furtos ou roubos. Ou seja,
Em 9 em cada 10 casos, mais do que 9 em cada 10 casos, é mais fácil que ninguém saiba quem foi o bandido, que o caso nunca seja solucionado. Então, para que fazer o BO, né? Aqui a reação armada de um delegado aposentado armado vira manchete, né? Mas o criminoso que atira para roubar a aliança já é rotina. E você que paga toda uma sopa de letrinhas de impostos, você paga para não ser protegido, né? Vai do ICMS, do IR para o IPTU, para o IPVA e você paga para não ser protegido. É esse nível de situação que a gente chegou e vai muito além de você aí, do cidadão comum, do nosso compatriota e sobrevivente que acompanha aqui o Morning Show ao vivaço. E realmente, como eu disse, desconhece fronteiras, desconhece CEP, desconhece poder aquisitivo e nem a atriz Alessandra Negrini escapou, meu amigo. Só para vocês terem uma noção, ela foi vítima de furto do seu celular em frente à sua casa em Higienópolis, bairro também nobre de São Paulo, enquanto ela estava ali, aguardando um carro de aplicativo, como é uma situação quase que automática, corriqueira, cotidiana, ao extremo para muitas pessoas. E o motociclista, mais uma vez, se aproximou e roubou, sem mais, nem menos, sem eira, nem beira, roubou o celular dela e saiu em disparada. E, claro, a gente percebe aqui, projetaram nas telas da multiplataformas da Jovem Pan o próprio depoimento da atriz Alessandra Negrini, que, enfim, ficou refém dessa situação. Doutora Luciana Nepomuceno, e aí? Eu falo sim, que o caso, quando envolve uma pessoa pública... Ganha manchete também. Ele ganha manchete, tanto que nós estamos aqui no Morning Show comentando o episódio envolvendo uma atriz. Mas quantas pessoas que estão invisibilizadas, que não têm essa repercussão midiática, que são vítimas diuturnamente. Eu falo, André, eu já fui assaltada 2 vezes aqui em São Paulo. Eu tenho medo de andar em transporte, ou seja, num táxi, por conta da violência. E não é, como eu já falei aqui anteriormente, não é exclusivo só de São Paulo. A pergunta é, cadê o Estado? Até quando? Até quando nós vamos ser reféns dessa insegurança de ficar preso dentro de casa? Então a gente não tem coragem nem de permitir aos nossos filhos que saiam para ir na esquina, numa padaria, com medo da criança não voltar. Doutora, me parece que o Estado anda a passos de tartaruga, enquanto que o crime anda a passos de lebre. É aquela paródia, né? Assim, fazendo uma comparação com aquele conto que todo mundo conhece da lebre e da tartaruga. E o Estado aí tentando enxugar gelo, não consegue. A morosidade que tem para se discutir projetos importantes, inclusive de aumento de pena para quem furta e rouba celular no Brasil. Esse debate está sendo discutido na esfera federal, mas muito lentamente. Agora que foram implementadas as câmeras inteligentes aqui em São Paulo, que eu espero que surta algum tipo de efeito. Já temos alguns resultados positivos, mas é isso. Eu acredito que o Estado tem que ser mais rápido, de fato, andar a passos aí de lebre e investir em tecnologia. A tecnologia pode ajudar muito no combate ao crime para, inclusive, reconhecer um assaltante que já cometeu diversos crimes e colocar essa pessoa onde ela merece estar, na cadeia. Pode complementar. Só complementando aqui também que essas organizações criminosas, eles aliciam menores, porque sabem que eles vão praticar ali apenas atos infracionais e nada vai acontecer. Então é preciso urgentemente uma alteração da nossa legislação. Da legislação e da mentalidade também, antes de qualquer coisa. Acho que isso é até anterior, né? Contra os covardes e contra os cúmplices que deixam essa situação chegar a esse nível. E seria de uma ingenuidade, assim, suicida a gente não pensar, e pelo menos eu sei que é daquelas reflexões que deixa qualquer um de nós, você do outro lado, nós aqui, com aquele rombo aqui dentro, aquela sensação de impotência de só imaginar o quão já inserido, o quão já permeado já estão a influência e as garras dessas facções criminosas em posições de poder. É aí que mora o perigo. E adiante desse perigo todo, pessoal, desse medo paralisante que vem espetando o medo todo santo dia no teu coração, na nossa cabeça, de todos nós, a Jovem Pan, sempre sentindo o pulso do país com precisão, vem propondo a campanha Chega de tanta bandidagem, de tanta violência, de tanta impunidade, principalmente. E é nesse sentido que a gente faz questão aqui de convocar todos vocês a entrarem também nessa campanha. Vamos lá. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime.
É isso, meus amigos, e a pergunta agora que se faz necessária não é se nós vamos reagir, é quando nós vamos parar de fingir que tudo isso é normal, de naturalizar o absurdo. E é nesse sentido que a Jovem Pan está aqui, mais uma vez, na dianteira, na vanguarda, sempre engajando a todos vocês, sempre, enfim, jamais se divorciando da realidade aqui, ficar encastelado e diante desse mundo cão que está aí fora, que todos vocês estão aí nos ouvindo, olhando em volta, com certeza com o olho. Se vocês estão no carro nos ouvindo aqui pela Rede Jovem Pan de rádio, sempre ali, enfim, nessa permanente sensação de insegurança, com os vidros fechados por detrás do insufilme, com o celular reserva muitas vezes, não é possível que a gente tolere mais esse estado de coisas, esse cotidiano. Isso aí é o colapso da civilização. A gente não pode mais ser intruso no nosso próprio país. Não tem jeito. Pressão institucional, mudanças legais, para talvez a gente poder vislumbrar uma revolução da lei e da ordem a partir do ano que vem, ou o quanto antes. O quanto antes. Essa é a nossa expectativa com a campanha Chega, que veio para ficar e conta com todos vocês.